Como um único homem, conseguiu construir uma embarcação capaz de sobreviver ao maior desastre da história da humanidade. Sem tecnologia, sem máquinas, sem engenharia moderna, apenas com fé e instruções vindas de Deus. Quando ouvimos a história da Arca de Noé, muitas vezes imaginamos apenas um grande barco cheio de animais. Mas quando começamos a olhar com atenção para o relato bíblico, percebemos que essa história é muito mais profunda do que parece. A Bíblia não descreve apenas um evento espiritual. Ela também revela um projeto extremamente detalhado, quase como um plano de engenharia antiga, entregue diretamente por Deus. E é aqui que algo impressionante começa a surgir. A narrativa do livro de Gênesis mostra que a Arca de Noé não foi uma construção improvisada. Deus deu instruções específicas, medidas exatas, materiais definidos, uma estrutura organizada em diferentes níveis, compartimentos internos cuidadosamente planejados. Cada detalhe tinha um propósito. Pense por um momento no tamanho dessa missão. A Bíblia descreve que a arca teria cerca de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo essas medidas para o que conhecemos hoje, isso significa aproximadamente 135 metros de comprimento. Para você ter uma ideia, isso é maior do que muitos navios construídos séculos depois, já na era da engenharia naval avançada. Agora imagine isso acontecendo milhares de anos atrás, sem guindastes, sem ferramentas modernas, sem motores, sem aço, apenas madeira, ferramentas simples e um homem que acreditou na palavra de Deus. E talvez essa seja uma das partes mais intrigantes dessa história bíblica. Noé não construiu a arca depois de ver o dilúvio chegar. Ele começou a construir muito antes, quando o céu ainda estava limpo, quando as pessoas ao redor provavelmente achavam tudo aquilo estranho, absurdo, talvez até ridículo. Imagine o cenário. Um homem começando a construir uma estrutura gigantesca em terra, firme, anunciando que um grande dilúvio viria sobre a terra. Enquanto o mundo continuava vivendo normalmente, Noé estava cortando árvores, preparando madeira, organizando vigas, seguindo cada instrução que Deus havia dado. A Arca de Noé começou muito antes da chuva. E é exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Porque por trás da narrativa do dilúvio existe um processo gigantesco de construção. Um projeto que exigiu planejamento, esforço humano, organização e uma confiança absoluta em algo que ainda não podia ser visto. Hoje nós vamos voltar no tempo para entender algo que poucas pessoas realmente imaginam quando leem essa passagem da Bíblia. Como a Arca de Noé foi realmente construída. Não apenas a história que conhecemos, mas o processo completo. Cada etapa, cada desafio, cada decisão que transformou madeira, fé e obediência em uma das construções mais impressionantes já descritas nas Escrituras. Vamos olhar para os detalhes da engenharia da arca. O tipo de madeira usado, a estrutura interna, a impermeabilização, a organização dos compartimentos, a logística para abrigar tantos animais e, principalmente, o que tudo isso revela sobre a profundidade dessa história bíblica. Porque, quando começamos a observar os detalhes da construção da Arca de Noé, percebemos algo surpreendente. Essa não foi apenas uma embarcação. Foi um projeto que começou com uma ordem divina e que exigiu que alguém acreditasse nessa ordem antes mesmo de qualquer sinal do dilúvio aparecer. Mas antes de cortar a primeira árvore, antes de levantar a primeira viga, Noé precisou tomar uma decisão que mudaria completamente o rumo da história. Porque antes de qualquer martelo tocar a madeira, antes da primeira árvore ser derrubada, Noé precisou decidir se realmente acreditaria naquilo que Deus havia dito.
E essa talvez seja a parte mais humana de toda essa história bíblica. Imagine receber uma missão que parece impossível aos olhos de todos ao seu redor. Imagine começar a construir algo gigantesco, enquanto ninguém mais consegue enxergar o motivo. É exatamente nesse ponto que a fé de Noé começa a se revelar. Não foi apenas sobre construir uma arca, foi sobre confiar na palavra de Deus antes que qualquer evidência aparecesse. E talvez seja por isso que essa história continua tocando tantas pessoas até hoje. Porque em algum momento da vida, todos nós já enfrentamos situações em que precisamos confiar em algo maior do que aquilo que conseguimos ver. Momentos em que parece que estamos caminhando sozinhos, seguindo uma direção que ninguém mais entende. Se você já viveu algo assim, aquele momento em que precisou confiar mesmo sem ter todas as respostas, escreve aqui nos comentários a frase: "Eu confio nos planos de Deus". É impressionante como muitas pessoas que assistem a esse tipo de estudo bíblico passam exatamente por essa mesma experiência de fé. E se esse tipo de conteúdo sobre histórias da Bíblia, mistérios bíblicos e detalhes que quase ninguém percebe nas Escrituras te interessa, já aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui nós exploramos profundamente os relatos bíblicos, conectando fé, contexto histórico e revelações que ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Também deixa o seu like neste vídeo, porque esse simples gesto ajuda o YouTube a levar essa mensagem para muito mais pessoas que talvez estejam procurando entender melhor as histórias da Bíblia e os ensinamentos espirituais que elas carregam. Agora, respira fundo, porque a partir deste momento nós vamos começar a voltar no tempo e observar algo que poucas pessoas realmente imaginam quando leem o livro de Gênesis, como a construção da Arca de Noé realmente começou. Porque antes da estrutura gigantesca surgir, antes da arca tomar forma, antes mesmo do mundo perceber o que estava acontecendo, tudo começou com uma única decisão tomada por um homem que escolheu ouvir a voz de Deus. Tudo começou com uma voz. Antes da primeira árvore ser derrubada, antes da primeira viga ser levantada, antes de qualquer sinal do dilúvio aparecer no horizonte, a história da Arca de Noé começou com um momento silencioso e decisivo, quando Deus falou com Noé. A Bíblia, no livro de Gênesis, descreve esse encontro de forma direta, quase simples, mas por trás dessas palavras existe uma das ordens mais extraordinárias já dadas a um ser humano. Deus revelou que a terra estava corrompida, que a violência havia tomado conta da humanidade e que um grande dilúvio viria sobre o mundo. E então veio a instrução que mudaria tudo: construir uma arca. Agora imagine por um momento o impacto dessas palavras. Não estamos falando apenas de um barco. Estamos falando de uma estrutura gigantesca, algo que nunca havia sido construído antes. Algo que, aos olhos humanos, parecia completamente impossível. E mesmo assim, a Bíblia registra que Deus não apenas ordenou a construção, ele deu detalhes precisos, medidas exatas, materiais específicos, um projeto completo. Deus disse a Noé que a arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Em medidas modernas, isso significa algo em torno de 135 metros de comprimento. Para você visualizar melhor, isso é aproximadamente o tamanho de um prédio de 40 andares deitado no chão. Pense nisso por um instante. Noé não recebeu a missão de construir um pequeno refúgio. Ele recebeu a tarefa de erguer uma estrutura colossal, algo que mudaria completamente o rumo da história bíblica. E aqui surge uma pergunta que quase ninguém faz quando lê essa passagem da Bíblia. Como alguém começa uma construção dessa magnitude? Porque antes da arca existir, antes de qualquer estrutura aparecer,
Noé teve que tomar uma decisão profundamente pessoal. Ele precisou acreditar que aquilo realmente aconteceria. Imagine olhar para o céu todos os dias e não ver nenhum sinal de chuva. Imagine continuar vivendo em um mundo que seguia normalmente enquanto você carregava dentro de si o peso de uma revelação divina. Essa é uma parte muito humana da história da Arca de Noé. Porque fé, muitas vezes, começa exatamente assim. Não com evidências visíveis, mas com uma convicção interior. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, alguém que andava com Deus. Isso significa que a construção da arca não começou com madeira ou ferramentas. Ela começou dentro do coração de um homem que decidiu confiar na palavra de Deus. E quando ele tomou essa decisão, algo extraordinário começou a acontecer. A história da arca deixou de ser apenas uma profecia e começou a se tornar realidade. Imagine o primeiro dia em que Noé saiu para observar o terreno. Imagine ele olhando para o espaço onde aquela estrutura gigantesca precisaria surgir. O silêncio daquele momento deve ter sido profundo, porque naquele instante ele sabia que estava iniciando algo que levaria anos de trabalho, esforço físico e provavelmente muita incompreensão das pessoas ao redor. A Bíblia não descreve todos os detalhes desse início, mas é fácil imaginar o cenário. Árvores ao redor, ferramentas simples, um projeto divino guardado na memória e um homem que precisava transformar instruções espirituais em uma construção real. Cada decisão que ele tomasse dali em diante seria parte do processo de erguer a Arca de Noé. Talvez algumas pessoas tenham observado aquilo de longe, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Talvez tenham surgido perguntas, curiosidade ou até zombaria. Afinal, construir uma embarcação gigantesca em terra firme certamente chamaria a atenção. Mas Noé continuou. Ele não estava construindo apenas um barco. Ele estava obedecendo a uma ordem divina. E enquanto essa decisão ganhava forma, uma pergunta prática começou a surgir inevitavelmente. Se a arca seria tão grande quanto Deus descreveu, onde exatamente uma estrutura desse tamanho poderia ser construída? A pergunta que naturalmente surge depois da ordem de Deus é quase inevitável. Onde uma estrutura tão gigantesca poderia ser construída? Porque quando falamos da Arca de Noé, muitas pessoas imaginam apenas o resultado final, o grande navio flutuando sobre as águas do dilúvio. Mas raramente pensamos no começo real da construção. Antes da arca existir, antes da madeira ganhar forma, antes das vigas serem erguidas, Noé precisou enfrentar um desafio muito prático: encontrar o lugar certo para iniciar aquela obra colossal. Imagine o cenário daquele tempo. A Bíblia descreve um mundo antigo, anterior ao dilúvio, onde a humanidade se espalhava pela terra e a natureza ainda dominava a paisagem. Grandes áreas de terra, florestas densas, montanhas, rios e planícies abertas. Em algum lugar desse mundo antigo, Noé precisava escolher um espaço grande o suficiente para erguer algo que teria mais de 130 metros de comprimento. Isso não era apenas grande, era gigantesco para os padrões da época. Pense na logística envolvida nisso. Construir uma embarcação desse tamanho exigiria um terreno amplo, relativamente plano e firme. Um lugar onde a estrutura pudesse crescer aos poucos, sem afundar no solo ou perder estabilidade. Imagine Noé caminhando por áreas abertas, observando o terreno, analisando o espaço ao redor, talvez tentando visualizar mentalmente aquilo que ainda não existia. À sua frente havia apenas terra, árvores e silêncio. Mas dentro da mente dele já existia o projeto que Deus havia revelado. Essa parte da história da Arca de Noé é profundamente fascinante, porque mostra o momento em que uma revelação espiritual
começa a se tornar algo concreto. Não era mais apenas uma mensagem divina. Agora era necessário transformar fé em ação. Escolher o local da construção era o primeiro passo real para transformar a promessa de Deus em algo visível. E é interessante pensar que naquele momento não havia nenhum sinal do dilúvio. O céu provavelmente parecia normal. O clima seguia seu curso habitual. A vida das pessoas ao redor continuava exatamente como antes. Para quem olhasse de fora, a ideia de construir uma arca gigantesca poderia parecer completamente absurda. Mas para Noé, cada decisão fazia parte de um plano muito maior. Talvez ele tenha escolhido uma planície ampla, um espaço onde o solo fosse forte o suficiente para sustentar o peso da estrutura enquanto ela era construída. Afinal, estamos falando de milhares de toneladas de madeira quando a arca estivesse completa. Cada tronco, cada viga, cada camada de madeira adicionaria peso à construção. O terreno precisava suportar tudo isso por muitos anos. E aqui surge outro detalhe interessante que muitas vezes passa despercebido quando pensamos na história bíblica. A Arca de Noé não foi construída rapidamente. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo levou, mas muitos estudiosos acreditam que o processo pode ter durado décadas. Isso significa que a escolha do local precisava considerar não apenas o início da obra, mas toda a sua duração. Imagine a construção crescendo ao longo dos anos. Primeiro, apenas algumas árvores sendo derrubadas, depois troncos sendo preparados. Com o tempo, uma base começando a tomar forma. Aos poucos, uma estrutura incomum começando a surgir em meio à paisagem natural. Pessoas passando e observando aquela construção estranha. Talvez fazendo perguntas, talvez rindo, talvez tentando entender por que alguém construiria algo tão grande em terra firme. Esse cenário revela um aspecto poderoso da história bíblica: a perseverança de Noé. Ele não estava trabalhando apenas em um projeto em construção. Ele estava sustentando uma missão dada diretamente por Deus. Cada dia de trabalho era uma declaração silenciosa de fé. Cada viga levantada era um passo a mais em direção ao cumprimento daquilo que Deus havia anunciado. E enquanto o terreno escolhido começava a se transformar em um verdadeiro canteiro de construção, outro desafio gigantesco se tornava impossível de ignorar. Porque depois de escolher o local, depois de decidir onde aquela estrutura surgiria, Noé precisaria resolver a próxima grande questão: de onde viria a madeira necessária para construir algo tão extraordinário quanto a Arca de Noé? Depois de escolher o terreno onde aquela estrutura gigantesca começaria a surgir, um novo desafio apareceu diante de Noé, talvez ainda mais complexo do que encontrar o lugar certo para construir a arca. Porque uma embarcação com mais de 130 metros de comprimento não poderia ser feita com qualquer tipo de madeira. Ela precisava de material extremamente resistente, capaz de suportar peso, pressão, umidade e, acima de tudo, o impacto de um evento que ainda estava por vir: o dilúvio. E é exatamente nesse ponto que a Bíblia nos revela um detalhe muito importante da história da Arca de Noé. Deus não apenas ordenou a construção da arca, ele também especificou o tipo de madeira que deveria ser usada. O texto bíblico menciona que a arca deveria ser construída com madeira de cipreste, conhecida em algumas traduções antigas como madeira de gopher. Isso não era um detalhe aleatório. O cipreste é uma madeira conhecida por sua resistência natural à umidade, sua durabilidade e sua capacidade de suportar estruturas pesadas por longos períodos. Agora imagine Noé ouvindo essa instrução divina. Ele sabia exatamente o que precisava procurar. Não era qualquer árvore,
Não era qualquer tronco, era uma madeira específica, adequada para uma construção que precisaria sobreviver ao maior desastre natural descrito nas Escrituras. Isso significa que o trabalho que vinha pela frente seria gigantesco. Pense por um momento na quantidade de madeira necessária para construir a Arca de Noé. Estamos falando de uma estrutura que teria 3 andares, compartimentos internos, vigas estruturais enormes e paredes grossas o suficiente para suportar o peso das águas do dilúvio. Cada parte da arca exigiria troncos preparados, vigas cortadas com precisão e madeira tratada para encaixar perfeitamente na estrutura. Agora, visualize o primeiro dia desse processo. Noé e seus filhos, caminhando até a floresta próxima ao local da construção. Árvores altas se estendendo em todas as direções. Troncos grossos, raízes profundas, uma natureza praticamente intocada. Diante deles estava a matéria-prima que daria forma à arca. Mas transformar aquelas árvores em vigas estruturais seria um trabalho intenso. Ferramentas simples, esforço físico constante, golpe após golpe contra o tronco de cada árvore. Imagine o som da madeira sendo cortada, ecoando pela floresta. O primeiro cipreste, caindo ao chão com um estrondo. Aquele momento talvez tenha sido simbólico, porque ali, naquele instante, a construção da arca deixava de ser apenas um plano e começava a se tornar realidade. Cada árvore derrubada representava mais um passo na missão que Deus havia confiado a Noé. Mas cortar as árvores era apenas o começo. Depois de derrubados, os troncos precisariam ser preparados, galhos removidos, a casca retirada, as partes mais retas selecionadas para formar vigas estruturais. Outras partes seriam transformadas em tábuas para formar as paredes da arca. Tudo precisava ser planejado cuidadosamente. Agora imagine a logística disso tudo. Cada tronco era pesado, muito pesado. Transportar essas peças de madeira até o local da construção exigiria estratégia e força. Provavelmente seriam usados rolos de madeira menores colocados sob os troncos maiores, criando um sistema simples de deslocamento. Cordas, alavancas e muita persistência fariam parte desse processo. Enquanto isso, o cenário ao redor começaria a mudar. O terreno que antes era apenas uma área aberta, agora se transformava em um verdadeiro canteiro de construção. Pilhas de madeira começariam a se acumular, troncos alinhados, vigas separadas por tamanho, tábuas sendo preparadas para encaixes futuros. E imagine as pessoas ao redor observando tudo isso. Uma construção tão incomum certamente chamaria a atenção. Uma quantidade enorme de madeira sendo reunida em um único lugar. Um projeto gigantesco crescendo lentamente ao longo dos anos. Para quem passasse por ali, a pergunta provavelmente seria inevitável. O que exatamente Noé está construindo? Mas para Noé, cada pedaço de madeira carregava um propósito muito claro. Aqueles troncos não eram apenas matéria-prima. Eles eram parte do plano que Deus havia revelado. E conforme a madeira começava a se acumular e o material necessário finalmente estava reunido, chegava o momento mais impressionante de toda a obra, porque agora Noé precisava transformar aquela montanha de madeira em uma estrutura real. A base da embarcação que ficaria conhecida para sempre como a Arca de Noé. Quando finalmente havia madeira suficiente preparada, empilhada e separada no terreno da construção, chegava o momento mais impressionante de toda aquela jornada. Transformar todos aqueles troncos em uma estrutura real. Até então, a Arca de Noé existia apenas como um plano revelado por Deus e como uma ideia na mente de Noé. Mas agora começaria a fase em que aquela visão divina ganharia forma diante dos olhos de todos. Imagine o primeiro momento em que a base da arca começou a ser montada. As primeiras vigas sendo colocadas sobre o terreno.
peças enormes de madeira alinhadas cuidadosamente para formar aquilo que seria o fundamento de toda a estrutura. Esse momento era crucial, porque qualquer erro na base comprometeria toda a construção. A arca precisava ser estável, forte e capaz de suportar um peso gigantesco quando estivesse completa. A Bíblia não entra em todos os detalhes técnicos dessa fase, mas sabemos que Deus havia dado instruções claras sobre o tamanho e o formato da arca. Isso significa que Noé provavelmente começou pela estrutura inferior, aquilo que hoje chamaríamos de casco ou base estrutural. Era essa parte que sustentaria todo o restante da embarcação. Agora tente visualizar essa cena. Grandes vigas de cipreste sendo posicionadas lado a lado, cada uma cuidadosamente ajustada para encaixar na outra. Ferramentas simples trabalhando a madeira, criando encaixes que permitiriam que as peças se fixassem com firmeza. O som constante de martelos e ferramentas ecoando pelo terreno enquanto a estrutura começava a surgir lentamente. E conforme a base crescia, algo impressionante começava a acontecer. Pela primeira vez, as pessoas ao redor poderiam perceber o tamanho real daquilo que estava sendo construído. No início, talvez fosse apenas um conjunto de vigas no chão. Mas à medida que a estrutura avançava, ficava impossível ignorar. Aquilo era gigantesco. A arca não era apenas grande, ela era monumental. Com cerca de 135 metros de comprimento, a Arca de Noé se tornaria uma das maiores estruturas de madeira já mencionadas na história antiga. E o mais impressionante é que tudo estava sendo feito com ferramentas extremamente simples, com trabalho manual e com uma determinação que vinha da fé de Noé na palavra de Deus. Depois da base estrutural começar a tomar forma, o próximo passo seria levantar aquilo que poderíamos chamar de costelas da arca. Assim como em um navio moderno, essas estruturas verticais serviriam para dar forma ao corpo da embarcação. Imagine grandes vigas sendo levantadas e posicionadas ao longo da base, criando o formato alongado da arca. Agora a construção começava a ganhar volume. Cada nova peça de madeira levantada fazia a arca parecer ainda maior. Aos poucos, a estrutura deixava de parecer apenas uma plataforma de madeira e começava a se transformar em algo que lembrava um verdadeiro navio gigante. Mas havia algo muito interessante no design da Arca de Noé. Diferente de muitos barcos modernos, a arca não foi projetada para navegar com velocidade ou manobrar nos mares. Ela tinha uma função muito específica: flutuar e permanecer estável durante o dilúvio. Isso significa que o formato da estrutura provavelmente era mais semelhante a uma grande caixa flutuante, larga e extremamente estável. E isso faz muito sentido quando pensamos no propósito da arca. Ela precisava proteger a vida, animais de todas as espécies, a família de Noé e suprimentos suficientes para sobreviver durante meses dentro da embarcação. Para isso, estabilidade era muito mais importante do que velocidade. À medida que as paredes da arca começavam a subir, outro detalhe revelado na Bíblia começava a ganhar importância. Deus havia instruído Noé a construir 3 andares dentro da embarcação. Isso significava que a estrutura não era apenas grande por fora, ela também precisava ser cuidadosamente organizada por dentro. Agora imagine a complexidade disso. Não era apenas levantar paredes, era criar níveis internos, plataformas estruturais capazes de suportar peso, corredores e compartimentos que permitiriam organizar tudo o que seria colocado dentro da arca. Cada andar precisaria estar perfeitamente alinhado com o restante da estrutura para manter o equilíbrio da embarcação. E conforme as paredes continuavam subindo e o formato completo da arca começava a aparecer no horizonte, ficava cada vez mais claro que aquilo não era apenas uma construção comum.
Era uma obra gigantesca, algo que provavelmente dominava completamente a paisagem ao redor. Mas ainda havia um detalhe essencial que precisava ser resolvido antes que aquela estrutura pudesse realmente cumprir seu propósito. Porque madeira, por mais forte que fosse, ainda tinha um grande inimigo quando se tratava de água: a infiltração. E foi exatamente nesse ponto que Deus revelou a Noé um dos segredos mais importantes de toda a construção da arca. Quando a estrutura da arca já estava erguida, com suas paredes de madeira de cipreste, formando aquela enorme embarcação que dominava completamente a paisagem ao redor, um novo problema surgia diante de Noé. Um problema que poderia determinar se toda aquela construção sobreviveria ao dilúvio ou não. Porque madeira, por mais resistente que seja, tem uma fraqueza muito clara. A água sempre encontra um caminho para entrar. Imagine por um instante aquela estrutura gigantesca feita inteiramente de madeira. Vigas enormes encaixadas umas nas outras, tábuas formando paredes longas e espessas, 3 andares internos sustentando compartimentos que um dia abrigariam animais e suprimentos. Agora, imagine essa mesma estrutura sendo lançada sobre águas turbulentas durante 40 dias de chuva intensa. A pressão da água, o movimento constante, o impacto das ondas. Qualquer pequena abertura poderia permitir infiltrações. Era preciso selar completamente a arca, e é exatamente aqui que a Bíblia revela um detalhe extremamente interessante sobre a engenharia da arca de Noé. Deus disse claramente a Noé que ele deveria cobrir a arca com betume por dentro e por fora. Esse detalhe parece simples à primeira vista, mas na verdade revela uma solução extremamente inteligente para a época. O betume é uma substância natural, escura e espessa, semelhante a uma resina ou piche, encontrada em algumas regiões da Terra. Desde tempos antigos, ele era usado como um tipo de impermeabilizante natural. Quando aplicado sobre madeira ou pedra, ele cria uma camada protetora que impede a passagem da água. Agora imagine o trabalho envolvido nesse processo. Não estamos falando de selar apenas pequenas partes da arca. A Bíblia diz que o betume deveria ser aplicado por dentro e por fora. Isso significa que cada parte da embarcação precisaria ser cuidadosamente revestida com essa substância. Cada junção de madeira, cada fresta entre as vigas, cada ponto vulnerável precisaria ser protegido. Pense na dimensão disso. A Arca de Noé tinha mais de 130 metros de comprimento, 3 níveis internos, centenas de metros quadrados de superfície de madeira. Aplicar betume em toda essa estrutura exigiria um trabalho minucioso e constante. Camada após camada, sendo espalhada sobre as tábuas, formando uma barreira protetora contra a água do dilúvio. Imagine Noé e seus filhos trabalhando nesse processo. O cheiro forte da resina no ar, o betume sendo aquecido para se tornar mais maleável. Ferramentas simples espalhando a substância sobre a madeira, cada superfície sendo cuidadosamente coberta para garantir que a arca se tornasse completamente impermeável. Esse detalhe mostra algo muito importante sobre a construção da Arca de Noé. Não foi apenas uma obra de fé, foi também uma obra de preparação cuidadosa. Deus deu as instruções, mas Noé precisou executar cada uma delas com atenção aos detalhes. A sobrevivência dentro da arca dependeria disso. E à medida que o betume cobria toda a estrutura, algo impressionante começava a acontecer. Aquela enorme construção de madeira começava a se transformar em algo capaz de enfrentar as águas do dilúvio. A arca deixava de ser apenas uma estrutura no meio da terra e começava a se tornar uma embarcação preparada para flutuar. Mas ainda havia muito mais acontecendo dentro daquela construção. Porque enquanto a parte externa da arca era selada e protegida contra a água,
O interior da embarcação precisava ser organizado para algo que parecia ainda mais difícil de imaginar. A Bíblia diz que a arca teria compartimentos, e isso significa que dentro daquela estrutura gigantesca, um verdadeiro sistema interno estava sendo preparado, algo capaz de abrigar vida durante um dos momentos mais dramáticos da história bíblica. Quando o exterior da arca já estava completamente selado com betume, protegendo aquela estrutura gigantesca contra a força das águas do dilúvio, o foco do trabalho começou a se voltar para algo igualmente complexo: o interior da embarcação, porque a Arca de Noé não foi projetada apenas para flutuar. Ela precisava sustentar vida, e isso exigia muito mais do que paredes resistentes e madeira impermeabilizada. A Bíblia revela um detalhe muito importante nesse momento da construção. Deus instruiu Noé a fazer compartimentos dentro da arca. Isso significa que aquela enorme estrutura de madeira não seria um espaço vazio. Pelo contrário, ela precisaria funcionar quase como um grande sistema organizado, preparado para receber animais de diferentes espécies, alimentos suficientes para muitos meses e espaço para que a família de Noé pudesse sobreviver dentro daquele ambiente fechado. Imagine entrar na arca quando ela ainda estava sendo preparada por dentro. A luz provavelmente entrava apenas por aberturas superiores na estrutura. O interior era dominado pelo cheiro da madeira recém-trabalhada e pelo som das ferramentas ecoando entre as paredes de cipreste. Ao longo dos 3 andares da arca, vigas horizontais começavam a dividir o espaço em diferentes seções. Esses compartimentos seriam essenciais. Alguns deles precisariam ser reservados para os animais. Pense na diversidade de criaturas que, segundo o relato bíblico, entrariam ali. Animais pequenos, animais maiores, aves, répteis e diferentes espécies que precisariam ser organizadas de forma segura. Cada grupo provavelmente precisava de espaço suficiente para permanecer durante o tempo do dilúvio, sem comprometer o equilíbrio da embarcação. Agora imagine o desafio logístico envolvido nisso. A Arca de Noé tinha cerca de 135 metros de comprimento, 3 níveis internos, centenas de metros quadrados de espaço que precisavam ser distribuídos com inteligência. Compartimentos precisavam ser organizados de forma que o peso fosse equilibrado. Áreas de circulação precisavam existir para permitir que Noé e sua família se movessem dentro da arca. E não eram apenas os animais. A Bíblia também indica que alimentos deveriam ser armazenados dentro da arca. Isso significa que parte daqueles compartimentos provavelmente foi destinada ao armazenamento de grãos, frutas secas, sementes e outros tipos de alimento que poderiam durar por muito tempo. Pense nisso por um instante. Cada animal precisaria ser alimentado durante todo o período em que a arca permanecesse fechada. Isso exigia planejamento. Talvez algumas áreas da arca fossem dedicadas ao armazenamento, outras organizadas para diferentes espécies. Algumas regiões poderiam funcionar como corredores de acesso, permitindo que a família de Noé circulasse para cuidar dos animais, distribuir alimento e manter o ambiente minimamente organizado. Enquanto isso, um outro detalhe importante também estava sendo preparado. A Bíblia menciona que a arca deveria ter uma abertura próxima ao topo. Essa abertura provavelmente funcionaria como um sistema de ventilação. Imagine a importância disso em um espaço onde tantos animais permaneceriam juntos por meses. O ar precisava circular. A luz precisava entrar, ainda que de forma limitada. Então, ao longo da parte superior da estrutura, uma abertura contínua provavelmente permitia que o ar circulasse lentamente pelo interior da arca. Esse detalhe simples ajudaria a manter o ambiente respirável e reduzir o acúmulo de calor dentro da embarcação.
E conforme esses compartimentos internos eram finalizados, a arca começava a se transformar em algo ainda mais impressionante. Por fora, ela já parecia uma construção gigantesca dominando a paisagem. Mas por dentro, ela agora funcionava quase como uma pequena cidade de madeira, organizada em níveis, corredores e espaços preparados para sustentar vida durante o maior evento climático descrito na Bíblia. Imagine o momento em que Noé caminhava pelos corredores internos, observando tudo aquilo pronto. As paredes seladas, os compartimentos preparados, a estrutura firme e completa. Anos de trabalho finalmente haviam transformado a visão que Deus revelou em algo completamente real. Mas havia algo que ainda não tinha acontecido. A arca estava pronta, o interior estava preparado, a estrutura estava selada, e ainda assim, o céu continuava silencioso. Nenhuma chuva, nenhum sinal do dilúvio. E foi exatamente nesse momento que algo começou a acontecer ao redor da arca que ninguém poderia ter previsto. E talvez a parte mais impressionante de toda essa história seja perceber que, durante todo o processo de construção da Arca de Noé, ainda não havia nenhum sinal visível do dilúvio. O céu continuava aparentemente normal. A vida ao redor seguia como sempre. Mas mesmo assim, Noé continuou construindo dia após dia, viga após viga, confiando completamente na palavra de Deus. E isso faz essa história bíblica atravessar milhares de anos e ainda tocar tantas pessoas hoje. Porque no fundo, a Arca de Noé não é apenas sobre madeira, medidas ou engenharia antiga. Ela é sobre fé, antes da evidência, sobre confiar em Deus mesmo quando ninguém mais entende o que você está fazendo. Talvez por isso você tenha assistido até aqui. Se essa história da Arca de Noé, do dilúvio e da obediência de Noé mexeu com algo dentro de você, então eu quero te fazer um convite muito simples agora. Se você chegou até o final deste vídeo, se inscreva no canal agora, porque aqui nós exploramos profundamente as histórias da Bíblia, os mistérios bíblicos, os detalhes escondidos nas Escrituras e revelações que muitas vezes passam despercebidas quando lemos a palavra de Deus. Agora eu quero te pedir algo especial. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, vá até os comentários e escreva exatamente esta frase: eu escolho confiar em Deus. Essa simples frase se torna uma declaração de fé. E é impressionante ver quantas pessoas também compartilham dessa mesma decisão aqui nos comentários. E claro, deixe o seu like neste vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e começa a mostrar essa mensagem para muito mais pessoas que talvez também estejam buscando entender melhor as histórias da Bíblia e os ensinamentos espirituais que elas carregam. E agora, presta atenção no que aparece na sua tela. Tem um próximo vídeo recomendado que aprofunda ainda mais os mistérios da Bíblia e revela detalhes surpreendentes que quase ninguém percebe quando lê essas histórias. Se você gostou de descobrir como a Arca de Noé foi realmente construída passo a passo, tenho certeza de que o próximo vídeo vai abrir ainda mais a sua visão. Então, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora, porque a próxima história pode revelar algo que você nunca tinha percebido antes na Bíblia.